tão chorada, está chegando uma novidade. Oh, aleluia! Está chegando novidade para a tua vida. Glória, glória a Deus. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade para minha vida. É uma promessa antiga, esperada, tão chorada. Está chegando uma novidade, uma novidade. Eita, glória a Jesus, aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor dos Exércitos. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Oh, aleluia! Eu creio, meu Deus, porque Tu és fiel em todo o tempo. Aleluia, glória, glória a Jesus. Bendito e exaltado é o nome. Bem assim para você. Eu não sei o que Ele viu em mim. Enquanto vão chegando outras pessoas, vamos adorando a Ele. Não entendo porque me amou. Aleluia, glória a Jesus, bendito e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu não sou o que devia ser, não sou, Jesus. Mas mesmo assim Ele me abraçou. Eu sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o melhor, o céu. E eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eita glória, aleluia. Ai, irmãos, como o inimigo tem desejo de parar a tua adoração. Como o inimigo de nossas almas tem desejo de parar a minha, a tua adoração, a minha, a tua alegria. Você não tem ideia. Você não tem ideia do quanto o inimigo de nossas almas, ele deseja te ver cabisbaixo, tristonho, frustrado, sem força de levantar e sem adorar o teu Deus e sem adorar o nosso Deus. Mas hoje, nesta tarde, o Senhor nos diz que nós devemos continuar como os 300 na batalha, não somente batalhando, mas também adorando, tocando os pandeiros, aleluia, glória a Deus, tocando as buzinas, quebrando os jarros, adorando o nome do Senhor Jesus, aleluia. Nesta guerra, irmão, só se vence adorando, aleluia. E eu não sei o que Ele viu, não sei em mim, eu não entendo porque me amou, aleluia. Eu não sou o que devia ser, mas mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é.
Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, tem algo de errado em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Deus tem uma palavra para você nessa tarde, glória a Jesus. E a palavra é de fortalecimento. E hoje você vai sair daqui dizendo, ainda que os projetos ainda não tenham dado certo na tua vida, você vai sair dessa live dizendo, aleluia. Dizendo, cantando na verdade, cantando e falando um louvor tão maravilhoso que diz assim, ó: eu estou na bênção, e na bênção eu vou ficar. Ainda que esteja dando tudo errado, mas diga que tá na bênção. Quando a gente tá na bênção, nada pode segurar. Eu estou na bênção, e na bênção eu vou ficar. Quando a gente tá na bênção, nada pode segurar. Ô glória a Deus, você crê nessa palavra? Você crê, irmãos, que você vai sair daqui, ainda que frustrado, muitas das vezes com muitas lutas, você vai dizer, eu estou na bênção. Por quê, irmã Angélica? Porque você está na bênção de verdade. Aleluia, glória a Deus. Ninguém vai tirar o que Jesus te colocou na tua vida. Eu estou na bênção, e na bênção eu vou ficar. Quando a gente tá na bênção, nada pode segurar. Eu estou na bênção, e na bênção eu vou ficar. Aleluia, isso é profético, viu, irmãos? Isso é profético. Ninguém vai tirar de ti o que Jesus te entregou. Aleluia. Aí você vai terminar o louvor cantando assim, ó: eu estou na bênção, e na bênção eu vou ficar. Perdão. Eu estou na bênção, ninguém vai tirar de mim tudo que Jesus já conquistou pra mim. O que Ele conquistou, meu irmão, é teu e pronto, e acabou-se. Aleluia. Glória a Jesus. O que Deus tem na tua vida, aleluia, foi conquistado por Ele, não por você. É por isso que eu e você ainda estamos de pé. É porque quem conquista as promessas não é eu, não é você, é Jeová. Aleluia. Então cante nesta tarde, adore a Ele, porque a força dele é quem te faz prosperar. O louvor diz assim no início, ó: já determinei. Sabe que a palavra do crente ela tem poder? A palavra do crente fiel, quando ele determina, acontece. Já determinei que a vitória é minha, ninguém vai tomar. E eu já declarei que na minha vida as bênçãos sempre vão estar. Já declarou isso na tua vida hoje? Eu já decidi, ó, que venha o que vier, que passe o que passar. Oh glória, não vou desistir, de vitória em vitória, sempre vou andar. Sabe por quê? Sei que as minhas lutas só vão me fazer crescer. Tá entendendo por que a luta? E que pouco a pouco chego mais perto de Deus. As lutas se aproximam dele. E se estou juntinho dele, posso confiar que ele vai trazer minha vitória outra vez. Eu estou na bênção, e na bênção eu vou ficar. Quando a gente tá na bênção, nada pode segurar. Eu estou na bênção, ninguém vai tirar de mim tudo que Jesus já conquistou pra mim. Aí ele tá dizendo pra você nessa tarde, ó:
Aleluia. E eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida, pra tua vida. Aleluia. É uma promessa antiga, desejada, tão chorada, e está chegando uma novidade. Uma novidade, oh aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, não precisa temer. As lutas têm um propósito, as lutas têm sim de Deus uma ordem, né? Para que elas aconteçam com o propósito de nos aproximar mais de Deus e nos amadurecer. As lutas, as provações, as dificuldades, aleluia, elas têm um propósito de nos amadurecer. Aleluia. Cada luta, cada provação, cada levante, enquanto vocês vão entrando aí, mas eu já vou ministrando, porque não podemos perder tempo, porque o tempo é ouro. Aleluia. Pode ser a última oportunidade da minha vida e da tua vida, talvez, de estar diante, às vezes, de uma palavra. Às vezes nós estamos prestes a tomar decisões que não é da vontade do Senhor. E às vezes é nesse momento que o Senhor ele vai entrar para falar. E às vezes nós desligamos, né, a atenção. Então preste atenção que Deus ele tem uma palavra para você nesta tarde. O Senhor tem uma direção certa para a sua palavra. Fique até o final, que com certeza o Senhor irá falar o teu coração. Ele já começou falando, né? Nos mandando profetizar no vale, nos mandando profetizar na dificuldade, nos mandando profetizar nas aflições. E eu creio que dezenas de pessoas serão alcançadas durante essa live e depois, né? Pois ela ficará gravada também. Mas eu convido a você para estar assistindo aqui ao vivo, né? Ao vivo e a cores, né? Na presença do Senhor. E eu falei para vocês hoje pela manhã sobre 3 principais erros que fazem com que que fazem atrasar as promessas de Deus na nossa vida. E o primeiro erro é a desobediência. A desobediência à vontade de Deus. Angélica, mas eu estou obedecendo, estou servindo a Deus. Mas será que nós temos servido a Deus do jeito certo e na hora certa? Porque obedecer à voz de Deus tem hora e tem data. Tem hora e tem data. Quando Ele manda eu fazer hoje é hoje. Eu vou deixar para mim fazer só amanhã, ou só quando eu estiver equilibrado, quando eu estiver bem, quando as coisas estiverem melhor. Ele te manda profetizar no vale hoje. Ele te manda tomar a posição de servo hoje. Ele te manda fazer hoje. Ele te manda ouvir sua palavra hoje. Então o primeiro critério, o primeiro erro que nós cometemos e fazem com que as promessas de Deus se atrasem, não que Deus queira, porque Ele trabalha na hora certa. Nós é quem fazemos, às vezes tudo dá errado, porque desobedecemos a sua voz. E o exemplo disso é na sua palavra. Quando Deus manda Samuel ungir Saul, daqui a pouco eu estarei entrando nessa palavra. Quando Deus manda ungir Saul, né, para ser rei de Israel, Deus dá uma ordem, Saul obedece. Saul foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Mas o Senhor deu uma ordem para ele através de Samuel. Olha, Saul, você tem que fazer do jeito de Deus, não é do seu jeito. Você tem que obedecer a direção. E Saul começou bem, obedecendo. Bem direitinho, fazendo. Só que o Senhor, Ele testa a nossa obediência. O Senhor, ele faz com que nós venhamos entender se nós estamos realmente na linha ou não. O Senhor manda um recado para o rei Saul através do profeta Samuel. Olha, diga a Saul que ele acabe com esses reis, esses inimigos de Israel. Diga ao rei Saul que ele destrua todos os inimigos. E olha, acabe com tudo, com mulher, com filho, com homem, com os animais. Não deixe nada, eu não quero mais nada. Eu não quero ver nada desse povo na minha frente. Isso foi uma ordem dada por Deus. Só que o que acontece? Saul vai para a guerra. Vence a guerra, mas deixou vivos os reis. Os reis que Deus mandou ele tirar a vida, ele destruir, ele tirar do caminho. Os ingratos, os maldosos, aqueles que não tinham temor a Deus, Deus mandou exterminar, irmãos.
Mas Saul fez, deixou os reis vivos. Deixou eles vivos e ainda deixou o gado vivo. Ainda colheu todos aqueles bens daquele povo. Aí quando chega Samuel, que começa a ouvir, tem até um louvor, né, que diz, ouço o boi mugindo. Glória a Deus. Quando Samuel chega lá no arraial e diz, que zoada, que é isso que eu tô ouvindo aqui nos meus ouvidos, Saul? Tô ouvindo berro de boi. Tô ouvindo aí boi mugindo, as cabras berrando. Que é isso? Que é que tá acontecendo aqui, Saul? A ordem que Deus deu não foi para destruir tudo? E Saul, não. Mas começou a inventar desculpa. Porque quando a gente não quer obedecer, a gente começa a inventar desculpa. Não é que é para fulano, é que é cicrano, é que beltrano, é que é a situação e não sei o quê. Então a gente começa a inventar desculpa. Mas só que o coração de Saul, já estava contaminado. O coração de Saul já estava contaminado com um câncer chamado inveja. E eu tenho falado desde ontem aí, né? Tenho dado aula para o jovem ontem. Ontem eu dei uma aula para o jovem falando sobre essas 3 cobras, que são a serpente mais perigosa, que é a inveja, a ingratidão e a traição. O coração de Saul já estava perdido, porque nesse cenário, glória a Deus, glória a Deus, bendito e exaltado é o nome do Senhor. É forte, irmãos, o que Deus ele quer falar nesta tarde, é muito forte. O coração de Saul já estava contaminado com algo chamado, primeiramente, rebelião, né? Primeiramente a rebelião, que é o pior pecado de feitiçaria. E quando a nossa mente ela está cheia desse mal, nós não conseguimos mais obedecer uma ordem sequer, por mais simples que seja, de Deus. E o nosso propósito é de falar em busca da mente de Cristo. Só que para nós termos a mente de Cristo, nós precisamos entender os princípios que Ele nos fala, da Sua palavra. E Saul começa a desobedecer, fazer do jeito dele, né, para agradar aqui o meu soldado, dar aqui uma carnezinha para eles comer, encher a barriga. Então por isso que eu fiquei com as ovelhas, com o gado. E os reis que tu não destruiu? Que o Senhor mandou, a ordem foi certa. Não. Você sabe o que significa esses reis inimigos de Deus, que Deus mandou destruir na nossa vida? Significa aquelas coisinhas que nós guardamos lá na nossa mente, no nosso coração. Aquelas coisinhas que Deus manda nós tirar e nós não quer tirar. Que nós muitas das vezes damos mais atenção a esses problemas que estão guardados dentro do nosso ser do que a adoração a Deus. Quantas vezes Deus manda nós adorar o seu nome? Quantas vezes Deus manda nós adorar o seu nome e ao invés disso, nós enchemos o nosso coração de amargura, de inveja. Nós enchemos o nosso coração de ódio, de raiva, de ira. Porque alguém não está fazendo algo que nos agrada. E nós, ao invés de nós ir focarmos em Deus, na promessa de Deus na nossa vida, nós começamos a olhar para o homem. Nós começamos a olhar para o que as pessoas querem e fazer as vontades delas e não a de Deus. E Saul agora estava tentando agradar os homens. Se você, meu irmão, quer viver a promessa de Deus, quer que Deus cumpra na tua vida, se você, minha irmã, quer que Deus prospere em você, se você, independente da sua religião, da sua denominação, você quer agradar a todo mundo e não quer fazer a vontade de Deus, tá difícil para você chegar no final da promessa. Tá difícil para o cumprimento da promessa acontecer na tua vida. E então Samuel, naquela mesma hora, pega a sua espada e tira. Cortou, irmãos. Acabou com a vida daqueles reis. Porque deixou a semente, matou todo mundo na guerra, mas deixou os cabeças. Você tem tirado o cor do teu coração, da tua mente, mas ainda tem alguma coisa lá gerando mal na tua vida. Você tem tirado, você tem exterminado uns inimigos, mas tem deixado o outro na tua mente. E esses inimigos aí são inimigos de Deus. São inimigos de Deus. O que tu tá guardando na tua alma, na tua mente, no teu coração, são inimigos de Deus. Coração cheio de podridão, de inveja. Coração cheio de maldade. O coração cheio de amargura. Cheio de... Não perdoa, não sabe perdoar. Não sabe amar ninguém. Mas sabe se agarrar aos inimigos. Os inimigos mais ruins que acabam com a tua alma.
e são inimigos de Deus. A avareza, agarrado a tantas coisas materiais, que deixa de ver o que Deus tem feito na tua vida, achando que você está conseguindo, ganhando tudo pelo seu próprio braço, e não é. Irmãos, eu quero deixar para vocês claro nesta tarde, o Senhor está me direcionando a essa palavra, que a mente, irmãos, das pessoas tem sido altamente atacadas por esses inimigos que Deus mandou tirar, e nós deixamos aqui guardado nas nossas emoções, porque o que entra aqui na mente vai lá para as emoções, fica guardado. Então, se nós não soubermos direcionar nossa mente com a mente de Cristo, tirar os lixos, como eu falei desde o começo, tirar o lixo da nossa mente e agradar a Deus. Na mente de Saul, não, eu tenho que agradar os homens, meus soldados, porque senão eles não vão ficar comigo na guerra. Meu irmão, tá com medo de ficar só? Tu tá querendo agradar o fulano e a ciclano com medo de ficar só? Irmãos, é melhor nós estar às vezes sozinhos do que mal acompanhado. Jesus mostrou muitas das vezes na sua trajetória que teve uma hora que ele precisou ficar só para ele desintoxicar, sabe, do veneno dos hipócritas, dos fariseus, dos escribas. E hoje eu estava na aula com um jovem tentando explicar para ele que eles precisam aprender a se livrar desses inimigos, porque eles vão passar por situação de inveja, eles vão passar por situação de ingratidão, eles vão passar por traição, nós vamos passar. Só que eles são jovens e ainda não entendem muita coisa. E às vezes cai na depressão, cai na ansiedade, cai na enfermidade, cai na tristeza por causa de uma palavra de um invejoso, por causa da atitude de um invejoso. Às vezes você tem caído na depressão, às vezes você está chorando dentro do teu quarto por causa de uma ingratidão de alguém, por causa da tristeza, do desânimo de uma palavra de um invejoso. Meu irmão, te levanta. Vai obedecer à voz de Deus. É melhor obedecer a voz de Deus do que a voz dos homens. Então Saul agora cai nesse pecado, irmão, de desobediência. E quando ele cai nesse pecado, irmãos, é terrível. Deus agora vira as costas. Ainda era rei, ainda estava lá com a sua coroa na cabeça. Porém, Deus não estava mais com ele. Deus se afasta dele. Por quê, irmãos? E ele começa lá, cair nos pés de Samuel, pedindo: Samuel, pelo amor de Deus, não me deixe. Rogue a Deus para que não me deixe. Mas não adianta, irmãos, porque ainda tinha desobediência no coração. Do que adianta orar todo dia? Do que adianta jejuar todo dia se não obedece a palavra? Se não obedece, Deus te pede apenas uma coisa e você não tem coragem de fazer. Deus só te pede para você obedecer a Ele. Deus não te pede sacrifício de vão, não. Deus não te pede sacrifício em vão. Não adianta eu subir o monte todo dia. Não adianta toda semana eu ir no monte. Não adianta toda semana eu jejuar. Fazer 21 dias de jejum de Daniel, de sei de quê. Se eu não consigo obedecer um tantinho que ele faz. Ele só manda um testezinho bem pequenininho. O teste que foi pra Saul foi simples. Olha, tu mata todo mundo, extermina tudo, que eu vou cuidar de você. Não vai faltar nada na tua casa. Obedeceu? Não. Naquela mesma hora, glória a Deus, Deus levanta outro do coração segundo o coração de Deus e manda Samuel, não quero mais saber de Saul não, vá lá e unge Davi como rei de Israel. Você sabe por que muita gente tem perdido a bênção? Porque tem deixado de obedecer. Preferiu se sacrificar pelos outros do que obedecer à vontade de Deus. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E agora Deus vai lá, manda Samuel ungir ungir Davi como rei de Israel. Só que o Davizinho era inexperiente. O Davizinho era solitário. O Davizinho não tinha muitos amigos. Vivia lá no deserto cuidando de ovelhas de seu pai, obedecendo ao seu pai. Seu pai dava uma ordem: Davizinho, vai cuidar das ovelhinhas. E ele vai. A vontade de Davi era estar na guerra como seus irmãos, porque Davi achava lindo os seus irmãos lá, tudo bonitinho, guerreando, o povo batendo palma, era lindo. Só que o papaizinho mandava: Davi, tu é o menor, vai cuidar das ovelhas lá no deserto, vai lá cuidar das bichinhas, faça o jeitinho, vai lá, não deixe o urso e o leão pegar elas, eu estou conjecturando. E Davi cuidou, irmãos. Davi obedeceu a voz de seu pai. Se você não consegue obedecer a voz de alguém que Deus manda, você vai obedecer a voz de Deus? Se você não crê mais em nada, não crê mais em ninguém, que Deus ele usa as pessoas, que Deus ele levanta pessoas aqui na terra em seu nome, você vai obedecer a Deus? Você vai crer em Deus? Não.
E Davi começa a obedecer, fazer o simples, escondidinho, sem ninguém ver. Deus, ele tem enxergado o que tu tem feito lá no deserto. Nesse teu deserto tu tem passado, mas ele tem visto lá dos altos céus, ele tem contemplado a tua luta. Ele tem contemplado a tua dificuldade. Deus tem visto você pregando no deserto. Deus tem visto você profetizando lá no deserto, só você e às vezes só a tua família, ou talvez só alguém que ninguém tem visto, mas Deus tem visto. Porque não importa, irmãos, a visualização de todos, não. O importa é que o céu está se agradando. E Davi lá fica na obediência até que um dia Jessé resolve mandar. Olha, Davi, vem aqui, Davi. Vá, tá aqui a comidazinha dos seus irmãos. Vá lá pra guerra, lá pro campo de batalha. Mas não é pra guerrear, não. É pra você só entregar a comidinha dos seus irmãos. E Davi vai e leva. Pega lá e obedece o pai. Porque Davi fazia tudo que o seu pai mandava. Às vezes tem gente te criticando porque tu é obediente demais. Tem gente te criticando porque você tá fazendo tudo que o teu patrão quer. Você tá fazendo tudo que o teu pastor quer. Você tá fazendo tudo que o teu líder quer. Você tá fazendo tudo... Não, meu irmão, tem uma ordem dada por Deus para aquela pessoa. E ali é o teste de Deus na tua vida. É o teste da tua obediência. Às vezes você nem sabe, tá sendo testado e não sabe. E então Davi chega lá no campo de batalha e leva lá comida para os seus irmãos. Só que seus irmãos estavam numa situação envergonhada. Porque tinha se levantado um gigante e nenhum deles tiveram coragem. E os irmãos deles se sentiram envergonhados quando viram Davi lá. Porque Davi, por mais que ele fosse um jovem, mas ele já era um jovem, ele já era um vencedor. Ele já se sentia um vencedor. E quando ele chegou lá, os irmãos se incomodaram. O que tu tá fazendo aqui? Tu veio fazer pouco de nós? E Davi doido para guerrear. Davi doido para entrar na batalha. Mas ainda não tinha chegado a sua hora. Às vezes você tá doido para vencer. Você tá com vontade de vencer. Às vezes você tá com vontade de fazer algo. Mas meu irmão, não se preocupa não, que o desejo do teu coração não é teu não. É do Senhor que tá colocando. E Ele vai abrir caminhos para você passar. Você vai entrar no caminho da promessa. E você vai executar o que Deus colocou no teu coração. Não importa quem ri de você. Não importa quem faz pouco de você. Ah, tá começando agora. Sabe nada não. Tá chegando agora nessa guerra. Não sabe de nada. Mas o Davizinho já tinha vencido um urso e um leão lá onde ninguém tinha visto. E Davi decide entrar naquela guerra. Deus mandou Davi entrar na guerra? Não. Mas Davi viu a necessidade. E ele sabia que ele era ungido do Senhor. Então Davi sabia que era ungido do Senhor para vencer. Você sabia que você é ungido do Senhor para vencer? Você tem entendido essa palavra? Você está compreendendo que o ungido de Deus, ele não precisa Deus estar dizendo o tempo todo o que ele tem que fazer, não. Quem é ungido sabe o que tem que fazer. Só que o problema é que muitos sabem o que tem que fazer e não faz. Saul sabia o que tinha que fazer e não fez, que era obedecer à vontade que vinha do soberano Deus. Então Davi ali entra naquele mês. Saul, eu vou destruir esse gigante. Porque o meu Deus, que caminha comigo lá no deserto, me fez vencer o urso e o leão. E por que esse gigante agora vai ficar aí? E Davi ali entra na guerra e vocês sabem da história e vence aquele gigante. E Davi a fama de Davi começa a se espalhar, é guerreiro. Esse menino é guerreiro. Esse menino é batalhador. Esse menino é ajudador. Esse menino é vencedor. E ele começou a vencer todas as batalhas. Em nome do Senhor, aleluia. Porque Davi tinha algo no seu coração. Eu entrei na guerra para vencer, porque é Jeová que está comigo. Só, irmãos, que existe um problema. Quando Davi começa a vencer a guerra, lá em 1 Samuel capítulo 12 e verso 6, Davi começa a vencer. Só que quando você está vencendo, quando você está lá no deserto, olha que essa palavra é muito tremenda e vai falar com você. Quando você está lá no deserto vencendo as tuas guerras, só você e Deus, ninguém vai lá te aplaudir, não. Ninguém vai lá te dizer, irmã, continue vencendo, você é uma vencedora. Ninguém te reconhece. Você está lá, é só você e Deus. Ninguém vai reconhecer o teu trabalho, não. Mas você continue. Só que agora Davi começa a aparecer no cenário. Começa a vencer guerras. As pessoas começam a ver que ele era homem forte. As pessoas começam a ver com seus olhos que ele era vencedor.
Ele tinha o escudo de vencedor, ele tinha a bandeira de vencedor. Aí começaram a aplaudir Davi. As mulheres começaram a cantar uma música. Saul matou seus milhares, porém Davi matou foi 10 milhares. Eita glória! Porque o nosso Deus, ele prepara o cenário para o vencedor. Glória a Deus, né, Oséias? O nosso Deus, ele prepara o cenário para o vencedor. E Davi já tinha sido moidinho, tinha sido testado. Tudo que seu pai mandava, ele obedecia. E agora ele entra no cenário de vencedor publicamente, porque ele já era vencedor lá no deserto. E ele agora, publicamente, ele estava vencendo mais batalhas. E Deus era com ele. Só que Saul começou a ter inveja. Você lembra que lá atrás Saul já estava desobedecendo a Deus? E quando ele abre o leque da desobediência, o seu coração, a sua mente agora ficou fixada nos piores inimigos, que é o da inveja. Porque quando nós que servimos a Deus, conhecemos a sua palavra, e nós que somos pessoas que cremos em Deus, independente de religião, nós somos pessoas abençoadas. Só que se nós não tivermos cuidado, e começarmos a fazer coisas que desagradam a Deus, nós começamos a abrir caminho para outros inimigos agora regerem a nossa mente, regerem as nossas emoções. E agora Saul recebeu um espírito maligno. E nesse espírito maligno que ele recebeu, agora ele era um invejoso, agora ele era um ingrato, e agora ele era um traidor. Três inimigos agora estavam possuindo Davi. Saul, perdão, irmãos, em nome de Jesus. Saul agora estava possuído por um inimigo que fazia ele ser um traidor, que fazia ele ser um ingrato e ser um invejoso. Começa a invejar Davi, porque Davi estava ali ajudando. Davi não tinha nenhum cargo, Davi não tinha nenhuma posição, Davi não era rei ainda.